todos os seus trabalhos destacam-se a elegância, a criatividade e, acima de tudo, os traços de brasilidade. Para ele, o artista brasileiro figura entre aqueles que mais podem contribuir para a reinvenção da arte nos mais diversos campos. Os primeiros passos no cenário internacional tiveram início com o convite do coreógrafo americano Alvin Ailey, que lhe ofereceu uma bolsa de estudos em Nova York. De lá, foi um salto para uma carreira de enorme sucesso nos palcos internacionais que o levaram a dirigir o Festival de Dança da Bienal de Veneza e passagens marcantes por Berlim, Viena e outras cidades. Toda essa experiência ele trouxe para a direção do balé da cidade de São Paulo, onde tem presenteado o público com espetáculos memoráveis. O premiado coreógrafo e bailarino Ismael Ivo é o convidado de hoje do Roda Viva. Bem-vindos ao Roda Viva, o mais tradicional programa de entrevistas da TV brasileira. Hoje, no centro da roda, está o coreógrafo, bailarino e diretor do Balé da cidade de São Paulo, Ismael Ivo. Ele também é detentor da Medalha de Ouro da Cultura de Viena, da Ordem do Mérito Cultural e da Ordem Cívico Brasileira. Neste final de semana, recebeu mais um prêmio, Mestre da Criatividade, do site Catraca Livre. Estamos no ar em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook, também no nosso perfil do Twitter. Para conversar com Ismael Ivo, convidamos Silvio Almeida, professor da Faculdade de Direito do Mackenzie e presidente do Instituto Luiz Gama. Natália Neres, pesquisadora e coordenadora da área de desigualdades e identidades no Internet Lab da USP. Adriana Barbosa, presidente do Instituto Feira Preta. Alexandra Lohas, jornalista, empresária e idealizadora da ONG Negras Empoderadas, também do site Protagonizo. Luiz Paulo Lima, jornalista e diretor da HUD Entretenimento. Somos acompanhados e supervisionados pelo nosso pé de valsa cartunista Paulo Caruso, com desenhos feitos em tempo real. Boa noite a todos. Muito obrigado, Ismael, pela sua presença. Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Queria começar com a seguinte pergunta. Você fez sucesso na Europa, nos Estados Unidos. Você chegou aonde muitos brasileiros gostariam de chegar, no topo do mundo, sucesso, aplaudido, etc. E depois de 30 anos, um pouco mais, voltou para o Brasil. Por quê? Olha, na realidade eu tinha uma outra opção. Se eu não aceitasse o convite do secretário de Cultura e o então prefeito João Dória, eu estava também nominado a ocupar a mesma posição que eu ocupo agora no Teatro Municipal de São Paulo, na Ópera de Göteborg, na Suíça. E eu pensei comigo mesmo e falei, é um momento onde eu sinto que eu poderia voltar ao Brasil. Um momento onde, com a experiência que eu consegui acumular, eu poderia talvez fazer uma diferença. Então, eu estou aqui nesse momento, no Brasil, vivendo esse momento do país onde existe uma ansiedade muito grande, ansiedade de uma mudança, ansiedade de uma nova perspectiva, ansiedade de desenhar um novo futuro para nós, enquanto pessoas, enquanto nação. Aqui estou. Estou aqui para tentar contribuir e, então, usar toda a minha experiência internacional para encontrar novos caminhos e implantar novas inspirações. Ótimo. Ismael, a gente vai começar a nossa roda aqui pela esquerda, pela Adriana. Por favor, Adriana. Boa noite, Ismael. Boa noite a todos. Boa noite, Adriana. Tudo bem? Falando dessa sua contribuição, eu te acompanho bem de pertinho, né? Fico lá. Sim.
acompanhando o seu trabalho, eu percebo uma visão sistêmica que você tem trazido na sua gestão, né, dentro do Balé da Cidade, quando a gente fala de inclusão racial, né? Então, a gente pensa dessa transversalidade do tema, desde formação de público, de trazer jovens e crianças negras, desde trazer bailarinos negros. Eu queria que você falasse um pouco mais do que é esse seu processo e esse seu olhar sistêmico em relação à inclusão da população negra nessa sua jornada, né? Dentro do balé. Primeiro, Adriana, eu diria assim, tem que ser muito claro que todo o meu percurso internacional, passando pelos Estados Unidos, depois pela Europa, e tendo como base na Europa, viajando no mundo inteiro, né? Muitos países onde fui convidado a criar trabalhos, a contribuir, a fazer as minhas turnês internacionais, tendo a base na Alemanha, em Berlim, Viena e depois Veneza. Eu não precisei virar alemão para desenvolver a minha arte. Muito pelo contrário. Em vez de me levar como um produto, né, a ser consumido, a ser explorado, eu levei um pouco da essência do que eu sou enquanto brasileiro. Enquanto um negro brasileiro que um dia resolveu optar pela dança, pela coreografia, como uma forma de sonhar que era possível. Então, eu fiz uma estratégia de me incluir estrategicamente dentro de uma sociedade que ainda não me oferecia visibilidade, como negro, como artista e como pessoa. Então, eu construí lá fora um caminho, e é uma frase que eu sempre digo assim, mesmo estando na Alemanha, criando trabalhos onde eu criei a partir de um patamar do que eu sou, enquanto Brasil, enquanto negro, enquanto cultura, isso que eu nunca abandonei, eu sempre digo assim, para todos sempre, Macunaíma. Então, para mim, foi sempre um motor de ser um negro brasileiro afrodescendente, sim, de usar isso para criar não só uma cultura negra. O que é uma cultura negra? Sim, é um termo para mim já preconceituoso. É uma cultura universal. A cultura negra, ela se permeia, ela influencia a maioria dos países do mundo. Por um sentido que nós temos aqui no Brasil, que é resiliência, resistência, criatividade e renovação. Já historicamente, nós, como negros, temos essa incrível capacidade de recriar uma identidade, recriar uma história religiosa, cultural, do ponto zero. Então, a partir daí, vem a minha exploração de criatividade, de, assim, sair de uma história, né? Esse ano nós comemoramos a Lei Áurea de Liberdade. Liberdade onde nós, enquanto comunidade negra do Brasil, que somos 54% do país, éramos historicamente tratados como um produto a ser comercializado. Então, criando essa identidade, foi o que eu trouxe para a minha arte. Mas, sim, uma arte quase transgressora, aonde eu não me estive, assim, sem a coragem de ultrapassar limites, de entrar portas e de não pedir licença, mas, assim, me afirmar enquanto um produtor de ideias criativas. A criatividade. E isso é o Brasil, enquanto país, eu digo que tem o DNA criatividade. Talvez porque nós, com todas as dificuldades que temos, nós temos, sim, um grande indício de criar, às vezes, do nada. Então,
todo esse percurso e tudo que eu tenho desenvolvido agora, 1 ano e 8 meses que eu voltei, tendo o municipal, que é um grande patrimônio cultural da cidade de São Paulo, introduzindo municipal portas abertas, um lugar de inclusão, onde o público é convidado, onde eu nunca vi tantos elementos da comunidade negra começarem a frequentar o teatro, pelo programa, pelas ideias, de ir para a periferia e trazer adolescentes. Dentro da temporada passada, pelo menos 4.000 adolescentes me visitaram na sede de ensaio ou no Teatro Municipal, conhecendo o que é um municipal, adentrando um lugar que talvez eles nunca pensaram que iam ser permitidos a frequentar, se inspirando. Um dia, talvez, na vida desses adolescentes, muda uma vida, muda uma perspectiva, cria um sonho. Então, tudo isso que eu, voltando, eu senti que era quase uma missão de usar exatamente o que eu individualmente fiz com a minha vida, trazer agora ao coletivo. Então, essa é assim que eu tenho criado o Corpo Cidade, a arte que se faz no Municipal. Agora vamos para o Silvio, Ismael. Silvio, boa noite. Prazer imenso estar aqui, prazer imenso estar nesse programa. Ismael, é impressionante ao ouvi-lo falar, ao ouvi-lo se pronunciar, como você, tanto no teu corpo, reflete uma singularidade, mas ao mesmo tempo aponta para o universal. Ao mesmo tempo em que você fala do internacional, suas referências, quando a gente lê suas entrevistas e ouve o que você dizendo, você fala sobre antropofagia, você fala sobre o macunaímico, né, que nos remete a Mário de Andrade, você fala da Semana de 22, que é uma tentativa de formação, né, de uma identidade nacional, que ao mesmo tempo tem muito de São Paulo, mas tem muito do mundo também. Então, nesse sentido, eu queria te fazer uma pergunta, que é a seguinte. Ismael Ivo, o que te faz um dançarino brasileiro? E mais ainda, o que te faz um dançarino singular? Ou seja, o que aponta para o Ismael Ivo como alguém conectado com o internacional, né, diante de todas essas referências que você deu agora, mas diante dessa conexão, o que faz de você um dançarino singular? Quem é Ismael Ivo como dançarino, como essa pessoa que se liga ao mundo, mas ao mesmo tempo tem raízes, mas voa? Raízes. Eu venho de uma família matriarcal. Eu devo muito às mulheres na minha família, o símbolo da minha avó, da minha mãe, e todas as mulheres que se reuniam em torno da família. E os homens, na minha família, tiveram que cooperar e aceitar esse tipo de influência. Foram exemplos, assim, marcantes. Então, o que eu digo, Silvio, para vários jornalistas, também internacional, assim, como é que você conseguiu esse tipo de trajetória, de percurso? A primeira coisa que eu digo assim foi acreditar, sem garantias. Acreditar que era possível, sim, trabalhar, agir e criar um percurso dentro de uma perspectiva, dentro de um sonho de criação, de evolução. Isso, para mim, foi a chave fundamental. Agora, acho que quando você tem a potencialidade ou a sociedade, mesmo contra, ou não te dando as oportunidades que você talvez poderia merecer, você tem que usar o seu talento, e principalmente como negro no nosso país, e levar esse talento ao quadrado, ao triplo, quíntuplo, se for necessário, para aí depois não ter dúvidas da sua potencialidade. Então, eu costumo dizer, Silvio, que, na realidade, eu
criei Ismael Ivo. Uma coisa que não existia e que também num momento onde a própria cultura não oferecia oportunidades. Eu chego no próprio balé da cidade, do Teatro Municipal, eu chego para os bailarinos e digo assim, eu sou o seu novo diretor, eu dancei na rua. Eu vim da rua, porque quando eu não tinha condições, eu não tinha apoio, eu não tinha nenhum apoio cultural para dançar em teatros, eu não tinha condições de expor a minha individualidade, de criar a minha identidade, de expor as minhas ideias, da minha cultura negra afro-brasileira e do Brasil em todo como um veio cultural, né, que toda contribuição, o legado da nossa cultura negra é muito enriquecedor para uma nação, para uma identidade cultural de uma nação. É um ganho, né? Então, eu fui para a rua. Eu dançava na rua 13 de maio. Eu ia à delegacia de polícia, tirava o alvará e ia para a rua dançar. Eu tinha uma necessidade de dizer alguma coisa, enquanto pessoa, enquanto adolescente negro, enquanto afrodescendente, enquanto valores culturais, não só como um animal exótico. Eu comecei a me declarar lá fora e aqui dentro do Brasil como animal pós-exótico. Eu não estou interessado em rótulos, eu não estou interessado em pertencer a uma caixinha separada que, então, politicamente se dá uma oportunidade. Eu prego, sim, como eu disse para a Adriana, uma política de inclusão e visibilidade. Porque nós, como negros, somos 54% da população desse país. Nós geramos, como consumidores, 1,7 trilhões para a economia desse país. O que falta é visibilidade. O que falta é ter a cultura como educação, arte, como um veio de transformação do indivíduo e da sociedade. Quando se fala do Dia da Consciência Negra, e estamos no mês da Consciência Negra, eu digo como falava o Malcolm X, sim. E quando vai ser o Dia da Consciência Branca? Porque, na realidade, se existe um racismo, se existe um problema, não é um problema meu. É um problema do branco ou é um problema da sociedade de se repensar, de se reavaliar e transformar um país que tem uma potencialidade incrível se é professada uma política de inclusão. Vamos para o Alexandre, por favor. Perfeito. Vou justamente pegar esse gancho sobre a branquitude que se ignora como raça e se enxerga como normalidade. O fato dessa marca, que após de 200 anos desse nude nas sapatilhas de balé, iniciou uma nova linha de sapatilhas de cor marrom que possa combinar com nosso tom de pele. Esse tipo de iniciativa no mercado dos bailarinos é uma iniciativa genial. Quais são as outras iniciativas que você ainda acha que precisam ser feitas? Alexandra, nós estamos exatamente entrando num período, enquanto país, enquanto nação, ansiando por mudanças. Eu acredito que essas mudanças vão só ser efetivas se nós, além de termos assim uma ideia, uma filosofia, uma posição, uma reivindicação, nós criarmos ações. Isso é muito importante. Você acabou de citar que acabou de ser lançado, né, internacionalmente, porque as bailarinas clássicas, elas negras, elas tinham que pintar as sapatilhas no tom da sua cor
da cor da sua pele, porque não existia na indústria um produto que fazia jus à sua origem, ao seu tom de pele. Isso acabou de acontecer. O mundo ainda precisa aprender que, por exemplo, racismo, a filosofia racismo é improdutiva. E economicamente também ela é errada. Então, esse aspecto, por exemplo, eu quando assumi o primeiro negro em 50 anos, assumi o balé da cidade de São Paulo. Eu olhei para a companhia e vi o balé da cidade. Um bailarino negro. Isso não representa a cidade. Agora, eu tenho já, na última audição, 7. Então, você precisa começar a tomar atitudes em direção a não só reivindicar, não só a usar o seu dedo acusativo, mas assim compreender que a minha consciência é também a consciência do outro. Eu acabei de fazer um projeto inspirado na exposição do MASP e o Instituto Tomi Otaki, Histórias Afro-Atlânticas. Eu fiquei quase 5 meses com os bailarinos, maioria vindo da classe média, do balé da cidade, discutindo sobre o Brasil, o racismo, as heranças hereditárias da nossa cultura afro-brasileira e todos os tipos de questões que permeiam esse tipo de foco. Foi uma sabatina para a companhia. Foi um momento onde os próprios bailarinos começaram a criar uma consciência individual. Alguns até choraram, se reviram, começaram a rever a própria família, a história da família, que às vezes foi também escravagista. Então, o que aconteceu na companhia foi assim, hoje em dia, eu como branco, classe média, eu tenho o direito de falar sobre o racismo? Eu disse, vocês não só têm o direito, e isso com todos os curadores da exposição, do MASP, do Tomi Otaki, assim, você tem a obrigação de se posicionar. O Brasil agora é um país que tem que se posicionar com relação que não é mais só suficiente dizer assim, eu não sou racista. Não. Você tem que tomar um partido e eu não estou acusando você por uma consequência histórica, mas eu estou sim exigindo que você, como um país que é uma fusão cultural, onde a cultura negra tem muito a ser avaliada, valorizada, que tem uma contribuição fundamental até econômica nesse país para se evoluir, para ampliar a sua potencialidade. Então, é um período de mudança, é um período de ação. Existe agora no Brasil um novo conceito onde nós exigimos mudança. E existe uma onda política que está exatamente criando uma energia nessa direção. Ismael, desculpe, antes dos outros entrevistadores, várias pessoas mandaram perguntas para você. Sim. Então agora a gente vai ver o que disse o ministro da Cultura, o Sérgio Saleitão. Salve, Ismael. É uma honra participar do Roda Viva, que tem você como protagonista. Eis a pergunta: o que é que nós podemos fazer em nível municipal, estadual e também nacional para potencializar e até maximizar a contribuição da economia criativa brasileira para o desenvolvimento do país? E, claro, com isso, estimular as manifestações artísticas, culturais e criativas, para que jovens talentos
possam construir suas carreiras aqui, possam realizar seus sonhos, possam compartilhar suas criações aqui no nosso país, contribuindo, claro, assim para o desenvolvimento da nossa arte, da nossa cultura, da nossa economia criativa e contribuindo também para o desenvolvimento do nosso país. O que é que nós podemos fazer, na sua opinião? Obrigado pela pergunta, senhor ministro e futuro secretário da Cultura do Estado de São Paulo para o governo do nosso governador João Dória. Na realidade, eu encontrei o ministro numa das reuniões. Eu, sem me filiar a nenhum partido, e no momento eu vejo a política no Brasil muito mais voltada a tipos de propostas, a criar um outro tipo de futuro. O Brasil precisa de um outro futuro, uma outra perspectiva, um outro entendimento da cultura. O que é fazer cultura? Temos que pagar todo esse dinheiro para a cultura? É relevante ter uma atividade cultural? Eu digo sim. É um agente transformador. Então, economia criativa é muito importante. A nova tecnologia a serviço de um desenvolvimento de uma sociedade é muito importante. Então, criar todo o tipo de oportunidades, aí é que existe a falha. Porque você veja, por exemplo, criar estratégias de inclusão. Inclusão que, se você não quer discutir sobre o preconceito, sobre o racismo, você não se sente confortável assim. Pelo menos você tem que encarar que, por exemplo, uma atividade como está acontecendo agora, a Feira Preta, onde tem jovens negros novos empreendedores. Você tem que apostar na criatividade dessas pessoas, dar para eles visibilidade, condições de transformar a economia desse país. É o que está fazendo também a Faculdade Zumbi dos Palmares, formando pessoas que potencialmente podem contribuir para dentro dessa sociedade. Agora eu tenho que dizer, eu não me considero assim somente confortável como sendo apontado como uma exceção. Estou aqui, né? Roda viva, sim. Agora, o que nós precisamos, dentro dessa política de inclusão, é dar mais oportunidades dentro da sociedade. Ministro, usar a economia criativa como um produto, a cultura é um produto a ser, sim, um agente transformador, inspirador, criar como campos de talentos para as comunidades, para que isso possa, então, florescer, né, como um agente de transformador de vidas, de pessoas. Educação, arte, cultura inspira o indivíduo que depois transforma a sociedade. Então, toda a exclusão que existe, através de, por exemplo, de cultura do racismo, que é uma coisa que tem que ser, assim, tem que desaparecer do planeta. E é um problema não só nosso, mas temos que dizer, sim, que enquanto a sociedade, sim, não se preparar para discutir e encarar o problema, esse tipo de questão, de uma maneira direta, nós nunca vamos evoluir. O Nelson Mandela, na África do Sul, ele criou o Tribunal de Reconciliação, onde o carrasco se deparava em frente da vítima e dizia assim: você me prejudicou. E agora eu dou a palavra para você se justificar. Então,
Não é um tribunal de acusação, mas é um tribunal onde, trazendo para a nossa sociedade, temos sim que ver que existe um problema. Que existe um problema onde também, dentro da comunidade negra, nós não estamos nos atendo agora a apontar dedos de culpa, mas sim convidá-los a integrar uma discussão que não é só um problema meu, como negro, mas de toda uma sociedade, a branca e a brasileira, que, se valorizar todas as contribuições culturais, a convergência da cultura indígena, da negra e toda a que vem de raízes europeias, e como uma nação única, com um DNA único, nós podemos, então, criar uma cultura de evolução. Então, a economia criativa, senhor ministro, futuro secretário, ela é, sim, muito importante para ter a cultura como um produto a ser levado, a um produto que tem que ser acessível. É uma cultura que precisa pensar sobre o Brasil hoje e criar uma perspectiva do futuro, uma política de inclusão cultural e transformação. Ótimo, Ismael. A gente vai para um rápido intervalo. Voltamos já com o coreógrafo, bailarino e diretor do Balé da cidade de São Paulo, Ismael Ivo. É rapidinho. Estamos de volta com o coreógrafo, bailarino e diretor do Balé da cidade de São Paulo, Ismael Ivo. Vamos continuar a nossa roda com a Natália, que não tinha falado no primeiro bloco, e depois com o Luiz Paulo. Vai lá, Natália. Oi, Natália. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, um prazer te conhecer pessoalmente. Obrigado. Eu queria voltar um pouco no ponto das contribuições e do que o senhor falou sobre visibilidade. Apesar de nós estarmos presentes, muito presentes no campo das artes, muitas das figuras que são referências para nós são poucos conhecidas de um público mais amplo, Acho que esse é um dos aspectos também do racismo, o epistemicídio, que é o apagamento dos saberes de pessoas indígenas, de pessoas negras, enfim. Eu acho que dois desses casos são Abdias do Nascimento, que foi poeta, ator, escritor, dramaturgo, artista plástico, professor universitário e ativista, e foi fundador do Teatro Experimental do Negro, no Rio de Janeiro, em 1944, e também de Teresa Santos, que é teatróloga, atriz, filósofa, carnavalesca, ativista, que foi uma das fundadoras do SECAM, o Centro de Cultura e Arte Negra em São Paulo, em 1969. Em uma entrevista recente, o senhor afirmou que esses dois intelectuais negros foram muito importantes na sua trajetória. Eu imagino que tem a ver com a sua relação muito profunda com a dramaturgia, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre como esses intelectuais te influenciaram, até para que a gente também leve essas trajetórias para um público mais amplo. Eu era um adolescente muito curioso, E como eu falava das mulheres da minha família, que na realidade me encorajaram não só a pedir licença, mas adentrar os espaços que eu queria conquistar ou que eu acreditava que também pertenciam a mim. Então, eu já tinha esse tipo de posição. Agora, nascendo negro, pobre, na periferia, e tendo, assim, ambições no setor de artes, de cultura, tendo pouco acesso e talvez poucas oportunidades, eu decidi a ser um infiltrador. Então, criei uma estratégia de adentrar os espaços, de sair da Zona Leste, de me infiltrar nas academias dos Jardins e pedir uma colocação, uma bolsa, uma oportunidade. E aí, quando isso vinha à tona, que talvez eu tivesse algum talento,
eu era acolhido dentro desses ambientes. Então, o que eu digo assim, eu com as minhas ambições, eu resolvi não ficar circulando, né, um lobo em volta, né, da matilha, né, assim, dentro de um redor de um problema, mas assim, adentrar espaços, conhecer as pessoas e criar, então, uma oportunidade. Fazendo esse processo comigo mesmo, uma coisa assim muito importante para mim era a cultura afro-brasileira. Entender, assim, toda a mitologia de um orixá. Ver, assim, filosoficamente, religiosamente, o seu significado. A partir desse entendimento, transformar no meu corpo uma nova expressão, que em alemão eles chamam assim Ausdruckstanz, que é dança expressiva, onde você parte de uma origem, mas você consegue atualizar, transformar, traduzir de uma outra forma, adentrando um mundo de artes atual. Eu sempre vi a arte como um documento do seu tempo, um documento da sua existência, né? Como um passaporte da sua identidade. Então, é importante porque eu vejo que os artistas que ficaram relevantes na história da arte foram os artistas que responderam às questões do seu tempo, da sua, sim, não utilizando a arte como uma terapia, mas respondendo com todas as suas origens, as suas raízes, o seu entendimento, os seus anseios, criando as suas visões. Então, como adolescente, me infiltrando, né? Como eu disse, eu sou um infiltrador. Nos ambientes, ao mesmo tempo, eu tinha uma vertente que eram os meus mentores. Eu, como adolescente, ficava ouvindo Abdias do Nascimento, falando, sim, discursando, palestrando. Teresa Santos era minha madrinha, que muito cedo, sim, você já está estudando dança, já tem um certo conhecimento, venha comigo, nós vamos criar um grupo de adolescentes, a maioria que vinham das favelas, para começar a discutir vida e arte. Então, era já, sim, para mim, um agente transformador. E isso hoje eu trago dentro de um teatro municipal, onde eu prezo toda uma qualidade, uma história do balé da cidade, que é um ninho de criatividade. Uma geração que está lá agora, de bailarinos super talentosos e dedicados e principalmente motivados, conscientes a ver a sua cidade, São Paulo, a um Brasil e responder por esse dinheiro investido com sua arte, inspirando pessoas, trazendo questões à tona, né? Como eu falei, acabamos de fazer História Afro-Atlânticas, onde foi para a companhia um trabalho muito importante. Então, o que eu chamo Corpo Cidade, e com a experiência internacional, como eu disse, eu não fui lá sim, na forma pejorativa, vender samba, mas assim, levar a minha identidade como negro, como artista, como criador de visões para hoje, né? Então, é o caminho que eu vejo a arte. Então, eu fui me abrindo para colaborações internacionais com Marina Abramovic, que hoje é minha amiga, fizemos um período, assim, eu tive que liderar um momento da Yoko Ono na Bienal de Veneza. Eu fiquei 8 anos como gestor da Bienal de Veneza. Criei o College of Arts para a Bienal de Veneza. Todo esse tipo de experiência, e a Bienal, onde esse College of Arts, eu tive que liderar como fio condutor, pontes entre arquitetura,
a grande exibição onde o Brasil tem o pavilhão, arte visual, o próprio cinema, que é o primeiro festival de cinema do mundo. Enfim, criando conexão entre a música contemporânea, o teatro. Então, eu criei esse College of Arts para a Bienal de Veneza como assim, uma alavanca de um pensamento de cultura para o futuro. Eu, voltando ao Brasil, tenho exatamente esse tipo de visão. Esse ano, o Balé da Cidade, ou o Teatro Municipal, começou ano passado, celebrando o mês da consciência negra. Então, é um patrimônio da cidade, onde uma companhia que responde com uma grande qualidade, mas que tem temas contemporâneos de fazer arte e cultura com uma ideia, com um propósito, não como um show, né? Como divertimento, mas assim, inspirando as pessoas a serem movidas, a ser tocadas por questões, abrir a janela dos sonhos e perspectiva para o seu próprio futuro. Ismael, agora o Luiz Paulo. Luiz. E aí, querido, boa noite. Boa noite a todos. Eu tenho uma coisa afetiva para dizer antes de fazer a pergunta, que é de um reconhecimento público, eu estou falando aqui já em nome de muita gente, de o que você significa para a cultura brasileira e com um quesito que está em falta hoje na vida brasileira, que é a ética. Você é um cara muito ético e, para quem conhece, que nem eu conheço há 30 anos, é muito importante publicamente você sempre reforçar, dizendo, olha, Paulo, você não representa. Isso é uma expressão de carinho de muita gente, não só eu que estou falando aqui. Tem uma coisa que você... já se falou várias coisas, mas uma delas é de que você aprendeu muito nesse deslocamento. Você transformou o Atlântico numa grande avenida, né? Você foi para a América, atravessou o Atlântico novamente, foi para a Europa, fez tudo que alguém, né, como já foi dito pelo Lessa, gostaria de fazer. Mas você também foi para as Áfricas, né? O Benin, a cidade de Uidá, o Festival de Cultura Vodou, você tem um papel importantérrimo, onde você foi buscar, ainda nas culturas tradicionais, como milenares, com tanto tempo como as culturas europeias, você foi lá buscar o que aquilo tinha que você podia ressignificar para a dança contemporânea. Então, a minha pergunta vai nessa direção. Você fez um network incrível, você conheceu muita gente, você ensinou muita gente, você criou mais de 75 companhias de dança nesse período, não é pouca coisa. Então, você também está trazendo para o teu projeto, para uma cidade como São Paulo, que é uma metrópole, com todos os contrastes de uma grande cidade, muita gente criativa. Então, você tem um belo banco de criativos aí na tua manga. Eu queria saber como é que você vai lidar com isso e quais são os seus planos para enriquecer essa troca que não é só de um lado, mas tem esse outro lado que eu acho super importante. Eu nunca me considerei um político, né? Através da arte, eu crio uma consciência de que a própria educação, arte e cultura, ela pode influenciar o indivíduo, criar identidades e criar oportunidades de transformação dentro de uma sociedade. É por isso que admito que, sem nenhuma política partidária, aceitei sim o convite do nosso atual governador João Dória para participar dentro de um programa cultural onde eu poderia colocar as minhas visões de transformação, que não são partidárias, mas assim, de transformação do indivíduo, de criar uma política enxuta voltada para a pessoa, para os meus irmãos negros da minha comunidade,
para a comunidade em geral da sociedade brasileira, do entendimento que cultura é um veículo de metamorfose, de transformação social das pessoas. Num país onde, se nós reunirmos todos os valores culturais, nós temos muito a ganhar e a se identificar. Então, eu tive essa trajetória muito, assim, comigo mesma e, assim, muito investindo em todas esse tipo de experiências, como você mencionou. Já criei quase 90 espetáculos, né, na minha carreira, liderando ainda como conselheiro internacional do festival que eu criei na cidade de Viena, o Impulstanz, que é o festival de dança contemporânea mais importante da Europa. Daqui do país tupiniquim, eu bato o tambor e continuo comandando uma vertente de renovação da arte, da coreografia e da dança e do pensamento artístico, né? Da evolução do pensamento artístico. Mas eu não vejo a arte só como um privilégio de uma pessoa. Eu vejo a arte que está presente em cada indivíduo desse país. Esteja relacionado diretamente ou não, você, para reger uma orquestra, para comandar um governo, você precisa ser um artista. Um artista de marca maior. Você precisa comandar esse concerto de um nível excelente para que isso aconteça. Mas então você tem que ter um propósito de fazê-lo, de executá-lo, de criar ações que convergem, que desenvolvam para um resultado. É o que eu fui fazendo comigo mesmo, me vendo eu mesmo, né, como um produto que tinha ideias e que então cavava espaços, adentrava espaços para explorar essas ideias. Hoje, me ligaram a semana passada, eu estou sendo estudado na escola de Volkshochschule, a escola da Pina Bausch, em Essen. Toda uma influência de um vocabulário novo. Então, nós temos, né, DNA, criatividade, a capacidade de renovar ideias, de criar inclusões, novas perspectivas, de valorizar talentos que não ficam depois na calçada, mas que conseguem, sim, dar a potencialidade do indivíduo sonhar e crescer enquanto pessoa, enquanto identidade. Então, a educação e a arte é importante nesse sentido. Foi o que eu fiz. Sim, eu me autoeduquei. Eu criei a minha própria escola de ser Ismael Ivo, de construir Ismael Ivo, com uma visão, com um amor e com uma paixão infinita de ser um agente transformador. Ismael, a gente vai para uma outra admiradora sua que tem uma resposta. Vamos ver, tem uma pergunta, desculpe, vamos ver o que ela diz. Ah, sim. Que maravilha, Ismael, você estar hoje aí no Roda Viva. Vamos saber um pouco mais da sua vida, da sua carreira, sobretudo nesse momento que você está mais pertinho de nós brasileiros. Tem uma linda recordação quando você veio trabalhar aqui com o Balé do Teatro Municipal do Rio, juntamente com a nossa queridíssima Marceide. Foi um lindo trabalho e foi uma experiência única para os nossos bailarinos. Você disse uma vez que queria que os corpos criassem vozes. Como está esse momento que você está à frente do Balé do Teatro Municipal de São Paulo? O que se me diria? Esses corpos têm criado vozes? Querida Ana Botafogo, sim, uma das personalidades da dança do país que é, assim, uma carreira admirável, impagável. As pessoas que se dedicam à arte da dança, elas têm que se dedicar muito
é uma via única, né? Uma carreira como a da Ana. Duríssima, né? Duríssima, porque você tem que realmente se dedicar. Você tem que realmente investir corpo e alma no que você está fazendo. Senão, esquece, você não consegue chegar lá. Então, eu tive lá com a Márcia Haydé, um dos ícones da dança mundial, né? Que estava lá criando um trabalho para a Companhia do Rio de Janeiro, que se chamou Aura, e que era uma minha homenagem para a pessoa que me viu no Brasil, na Bahia. O meu axé estava plantado na Bahia. Me levou lá para os Estados Unidos, que foi o Alvin Ailey, um coreógrafo negro-americano, sim, indescritível, assim, de grande potencialidade e a arte em si, na companhia Alvin Ailey. Ele me viu na Bahia e me levou para os Estados Unidos. E aí, quando eu voltei, né, para a Companhia do Rio, convidado pela Dalal Oscar, então eu criei esse trabalho para a Companhia do Rio, que se chamou Aura, uma homenagem ao Alvin Ailey, utilizando a música de Miles Davis. Então foi realmente uma grande celebração, um grande encontro. Isso que a Aninha dizia assim, de criar vozes, eu acho que é muito importante. Por exemplo, ela e dentro da companhia, né, e a Cecília Cashin, da Companhia do Rio de Janeiro, elas estão assim, lutando culturalmente para sobreviver e continuar levando, sim, o tipo de cultura e tradição que existe nessa incrível história da Companhia do Rio de Janeiro. Julho passado, eu resolvi reunir 3 companhias. A Ana Botafogo e a Cecília com a Companhia do Rio de Janeiro, a Companhia São Paulo, Companhia de Dança, da Inês Bogeia, que estava celebrando 10 anos de aniversário, e 50 anos do Balé da Cidade. Uma convergência cultural, onde um encontro, onde essas companhias podiam não se equiparar, mas assim dialogar culturalmente, evoluir o pensamento de o que é arte hoje, o que é relevante, o tipo de treino. Então, essa convergência cultural, quando nós falamos sobre Mercosul, o Brasil já é um país que precisa primeiro aprender a se unir culturalmente, se valorizar as suas potencialidades e aí criar vozes. Eu crio vozes dentro do Balé da Cidade, aonde eu penso que você passar o bastão a nível de oportunidades, de as pessoas poderem, como dizia Bertolt Brecht, tentar de novo, tentar melhor, tentar pior, mas sempre tentar. Oportunidade de se inserir. Isso é fazer arte. Dar oportunidade, isso é fazer cultura. Sim, Ana, com você, com vocês, e com uma coisa que pode ser ainda maior, com uma visão cultural para o futuro desse país, criar vozes, criar identidades, contribuir para uma evolução. Obrigado, Ismael. Vamos para mais um intervalo e voltamos daqui a pouco com o diretor do Balé da Cidade de São Paulo, Ismael Ivo. Fique aí, é só um instante. Estamos de volta para o terceiro bloco da entrevista com o diretor do Balé da Cidade de São Paulo, Ismael Ivo. Ismael, a gente não queria te interromper, mas para
continuar a nossa roda. A gente vai agora com a Alexandra, que está atrás de você ali, por favor. Ismael, deixa-me ser um pouco polêmica e provocar você. Eu discordo um pouco sobre o fato de você ser um infiltrador. Eu acho que você merece estar onde você chegou. Você é poliglota, já foi diretor do Festival de Dança da Bienal de Venezia. Você foi um dos maiores formadores de opinião criativa na Europa sobre os temas artísticos de dança. Eu hoje enxergo você realmente por ser uma pessoa que conquistou, saindo da periferia, saindo de uma condição precária. De uma certa forma, hoje, para mim, você não está infiltrando a elite, você conquistou estar lá, você merece estar lá. E gostaria você me falar um pouco sobre esse síndrome do colonizado que faz o Brasil ainda ter uma recognição internacional maior para você finalmente poder actuar aqui no Brasil aos 63 anos. É incrível, né, Alexandra? Porque eu, como eu dizia, estava mencionando, eu, sim, muito jovem, adolescente, eu decidi, né, através de todo um contexto familiar e matriarcal e tudo, que eu tinha que conquistar um espaço, que eu tinha, como falava Ana Botafogo, eu tinha uma voz, e uma voz que eu queria que fosse ouvida, que fosse valorizada, enquanto homem negro, enquanto cultura, e não só, né, saindo do exótico, sim, como um produtor de novas ideias. Hoje, por exemplo, nós temos à disposição todo um serviço, um desenvolvimento da tecnologia que pode favorecer as classes menos favorecidas a serem integradas dentro de um processo de evolução da sociedade, de informação, formação de uma nova sociedade, de um novo futuro. Então, eu fui fazendo comigo mesmo. Enfim, como eu falei assim, eu criei Ismael Ivo, que sou eu mesmo. Mas eu tive, então, que ir desenvolvendo e buscando e abocanhando oportunidades, né? E isso, para mim, foi uma grande diferença, onde eu tive do início a consciência de que se eu não me valorizasse, eu não ia conquistar um espaço. Se eu só tivesse um tipo de atitude de dizer sim a tudo e a todos os mundos, eu também não ia construir uma opinião pessoal e não ia construir uma arte, um espaço e criar minhas próprias ideias. Então, eu fui, assim, construindo essas oportunidades. Engraçado, tempinho atrás, um jornalista perguntou para mim assim, Ismael, você teve uma carreira, assim, o que você vai deixar? O que você pensa que vai ser o seu legado? Eu disse assim, digam a todo mundo que eu tentei. Tentei, mas eu tentei mesmo. Eu parti da teoria, da reivindicação, legítimo, tudo, mas para ação, para me construir, para criar, para adentrar. Não foi me dado nada de mão beijada. Adentrar oportunidades e me reafirmar enquanto pessoa. Por isso, hoje, eu tenho, sim, com toda essa experiência de 8 anos na Bienal de Veneza, essa confluência de artes, eu tenho, sim, no meu trabalho, e uma visão, sim, de uma gestão cultural muito progressiva. E isso é uma coisa que eu hoje vejo que eu posso trazer
para o meu país. Como realmente como um veículo de inspiração mesmo, né? Porque, como dizem os italianos, povero popolo que não valoriza sua própria cultura. Então, a cultura, para mim, é um veículo de transformação. Como eu disse, eu comparei um maestro com alguém que rege um Estado. Então, é a criatividade, é a inspiração, é o objetivo, é a honestidade moral de uma pessoa que quer fazer uma diferença. E eu, como artista, quero ainda agir fazendo uma diferença, de criar ações onde inclusão é fundamental, redefinição de uma cultura como o racismo, uma redefinição de um país onde tem a oportunidade de fazer uma fusão de potencialidades e se tornar uma nação progressiva do futuro. Silvio. Mael, eu quero pegar alguns ganchos do que você disse agora, e o seu discurso todo e tudo aquilo que você fala, o seu discurso é o seu corpo também, denuncia essa fusão, essa inextricável entre uma concepção de arte e de política. O que me pareceu aqui é que você não separa as coisas, mas não digo do partidário, como você mesmo reforça. Me parece que, ao mesmo tempo em que a arte necessita da política e da gestão para acontecer, me parece que o contrário também é verdadeiro, né? A política necessita da arte, inclusive para que haja uma reconfiguração das identidades, esse papel transformador que você coloca. Eu quero chamar para a conversa alguém que eu sei que você valoriza muito, que você respeita muito, nós respeitamos muito, que é Frantz Fanon. Frantz Fanon tem um texto, que eu acho que é um texto absolutamente obrigatório, necessário, que é um texto chamado Racismo e Cultura, em que ele vai falar uma coisa que geralmente as pessoas não falam. As pessoas geralmente acham que a cultura é sempre algo que abre horizontes para a renovação. E o Fanon diz o seguinte: a cultura tem uma relação direta, muitas vezes, com ideologias que são conservadoras ou até reacionárias. Ou seja, a cultura ela pode ser produzida no sentido também de reduzir as potencialidades e colocar sempre os negros, minorias, as pessoas sempre no mesmo lugar. Ele dá o exemplo do jazz, né? Ele mostra como o jazz ele é apropriado, aquela música triste dos negros, tal, e depois vira mercadoria também, se vende os negros como a tristeza, aquela coisa toda. E está falando aqui uma pessoa que adora jazz, tá? Então, a pergunta que eu te faço é a seguinte: você se define como um criador de si, né? Quer dizer, um artista de si mesmo, você se cria e se recria o tempo todo. E qual que é o papel da dança num momento como esse, em que existe uma clara interdição dos corpos, né? Ou seja, o que a gente está vivendo, não só no Brasil, mas no mundo todo, é uma interdição dos corpos que querem fazer alguma coisa diferente, que querem um outro mundo, que querem se transformar. Eu acho que o símbolo disso, ali no campo da política, é o recente assassinato da vereadora Marielle Franco, né? Ou seja, eu acho que isso é um claro exemplo de uma interdição dos corpos e de como a questão da liberdade e da democracia no Brasil está ligada com isso. Então, eu queria te perguntar, como artista, como homem da dança, um homem do corpo, a pergunta é: como a gente consegue conceber a cultura não como lugar da reafirmação das velhas identidades que foram reservadas aos negros, mas a dança como esse lugar que você tão bem coloca na sua fala, que é o lugar da transformação e que não fique sempre colocando as pessoas sempre nas mesmas caixinhas. Como é que a gente pode vencer isso, da interdição dos corpos, da arte realmente se tornar algo que é aquilo que o Rancière chama de a partir do sensível? Como é que a arte pode, e a dança particularmente, que é aquilo que você faz como ninguém, pode ser um instrumento de transformação, um veículo de transformação, de construção de novas identidades? Silvio, você me permite uma complementar, só para abranger um pouquinho a pergunta, já que é maravilhosa a pergunta. Você está 1 ano e meio à frente do Balé da Cidade. Sim. Você já bateu todos os recordes de audiências.
né, com seus espetáculos. Você escolheu essa série de espetáculos durante esse 1 ano e meio com um critério também que vai nessa direção de arte e política, arte e cidade. Então, eu queria que você comentasse um pouco isso, porque você teve uma resposta, você foi o maior público na história do Teatro Municipal, com a tua gestão. Então, eu acho que tem aí uma reciprocidade, um entendimento também das audiências com relação ao que você está propondo para o desenvolvimento do seu trabalho. Queria que você comentasse isso. Obrigado, Silvio. Todos os pontos que você mencionou, Silvio, eles vieram para mim sendo construídos como uma política de vida. Porque eu já, como menino negro, como um elemento negro dentro da sociedade do Brasil, eu tive que, assim, como eu não tinha exemplos, como eu não tive visibilidade, exemplos que eu depois tive paralelamente, como Abdias, como Teresa Santos, como Lélia Gonzalez e todos, mas, sim, modelos aonde eu podia, sim, me espelhar para alcançar não existia. Então, tudo que eu hoje articulo enquanto pensamento e vejo que é assim, é uma coisa assim de, através da arte, cultura, educação, você pode transformar vidas do mesma maneira que eu fui me educando, me autoeducando, me transformando e tendo a curiosidade de adentrar espaços que pudessem me fornecer esse tipo de alimento, né? Então, como a gente sabe assim, o Brasil onde tem fome, eu nasci com uma fome tremenda de poder construir coisas, de transformar coisas. Sim, morto de fome, para transformar, sim, através da minha arte, vidas, pessoas, de, sim, dar oportunidade para as pessoas de utilizar todos os recursos, por exemplo, hoje em dia, toda a tecnologia, para conhecer, se educar, transformar uma vida, uma sociedade. Então, eu fui aprendendo essa política comigo mesmo. E, assim, tendo também a capacidade de filtrar, de editar, de objetivar, porque também, senão, fica tudo muito perdido. Então, sim, essa capacidade de você liderar um pensamento e aí, então, através dessa base, você poder, então, disseminar esse tipo de criação, né, que você está envolvido. E Frantz Fanon, um dos meus filósofos negros mais importantes, ele dizia assim, é muito difícil começar uma revolução. É muito difícil. Mas a partir do momento em que você desengata e você começa ela, é muito difícil parar uma. Então, é isso que eu acredito. Que criando uma política de inclusão cultural, através da dança, através da cultura, pessoas que se envolvem nas culturas, onde cultura, como eu disse assim, um maestro e um regente de um país, de um estado, ele precisa ser um maestro da mais refinada orquestra sinfônica. E o corpo toca todos os instrumentos. Então, aí nós estamos falando de uma perspectiva de um futuro. Não vai acontecer amanhã.
Mas nós temos que ter, sim, Luiz Paulo, pessoas que estão determinadas a trilhar nesse caminho. Nada é fácil. Eu tive que, assim, atravessar muitas barreiras no meu caminho. Mas e daí? Entende? Eu tive muitas vezes que atravessar muros. Sim, e fui. E fui porque eu acreditava que era possível. Então, agora, se nós temos a oportunidade de ter ações, né, culturais, como a Feira Preta, amanhã vou estar. O Balé da Cidade dança e canta Elza Soares. Um ícone da nossa nação. Uma mulher que hoje, com toda a sua vida, sua carreira, ela tem uma voz muito clara sobre a posição da mulher negra, sobre a posição da sociedade, a visão, né, de como a comunidade negra, né, responde através da arte, da música. Então, é uma escola de vida, mas é uma política cultural muito objetiva, onde eu vejo que muitos elementos que podem ser unificados podem dar uma transformação. Ismael, a gente vai ter que sair para mais um intervalo e voltamos já já com o diretor do Balé da Cidade, Ismael Ivo. É só um minutinho, aguarde. Estamos de volta para o quarto e último bloco da entrevista com o diretor do Balé da Cidade de São Paulo, Ismael Ivo. A gente vai passar por uma mensagem gravada pelo maestro Roberto Mitchuk, especialmente aqui para o Ismael Ivo, que o Mitchuk é diretor da Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo. Vamos lá. Ismael Ivo é simplesmente um dos maiores artistas que o nosso país já produziu. E um prazer enorme ter essa parceria com um grande artista. E eu queria saber de você, se você não fosse esse bailarino, esse coreógrafo extraordinário que você é, quais outras carreiras e profissões que você buscaria? Roberto, Vai meu dizer que é advogado, parceiro, meu companheiro, e a gente tem atuado juntos dentro do núcleo de programação, né, do Teatro Municipal, onde o secretário André Sturm e, sim, tudo dentro da prefeitura de Bruno Covas, a gente tem atuado em, artisticamente, ter o municipal com um valor artístico, com uma qualidade artística onde inclui uma linha de pensamento de municipal portas abertas, corpo cidade, onde a gente tem visto, por exemplo, só nessa temporada agora, o Balé da Cidade, com a próxima espetáculo que vai ser em dezembro, Balé da Cidade dança Caetano Veloso, nós vamos chegar perto de 50 mil espectadores dentro desse ano. Quer dizer, é uma coisa assim, onde, por exemplo, celebrando o Caetano, que eu considero o nosso Nobel, o prêmio Nobel da nossa literatura. Como ganhou o Bob Dylan na América do Norte. E todo o espetáculo que fala sobre racismo, sobre a mulher, sobre inclusão, é um dos espetáculos que a gente Mas ele encerra perguntou o ano. Que outra profissão você teria se não fosse bailarino. Agora, com o Roberto, que Não acabamos escape. de fazer
Sagração da Primavera, onde ali eu falava sobre o meio ambiente, sobre todos os problemas ambientais do planeta. Fomos ensaiar nos parques ecológicos, onde restou porções da Mata Atlântica em São Paulo. Ver de novo São Paulo, ver São Paulo com outros olhos, que existe o verde. Enfim, essas questões que pertencem à cidade. Se eu não fosse o bailarino e o coreógrafo que eu me tornei, e agora sim, quase um ativista de um pensamento cultural, que para mim, é fundamental passar. De pequeno, eu olhava minhas mãos, são grandes, sim. E, como Nina Simone, talvez eu poderia ser um pianista. Que legal. Bonito. Mas o destino, ele é sábio. Amanhã, a Elza Soares pediu a presença do Balé da Cidade, porque ela tinha uma vez um sonho de ser bailarina. Que bonita. Mas, em consequência, nós ganhamos uma grande cantora do mundo. Claro. Então, eu não fui o pianista, mas eu me tornei o bailarino. O talento espalhou pelo corpo. Natália. Não ficou só nas mãos. Natália. Natália. Eu acho que eu gostaria de voltar ao ponto da interdição dos corpos, de alguma maneira, porque eu acho que é um tema bastante profundo, né? O Walter Damasceno da Rocha, o Gambá, ele foi morto aos 22 anos em 2012. E o Douglas Rafael da Silva Pereira, o DG, foi morto aos 26 em 2014. E ambos eram exímios dançarinos, né? Eram negros, eram da periferia do Rio. Um deles era conhecido como o Rei do Passinho, né? O Gambá. Os dois foram assassinados e foram enterrados como indigentes, né? O Gambá e o DG, eles fazem parte de uma estatística de homicídios no Brasil, que, segundo o Atlas da Violência de 2018, cresceu entre 2006 e 2016 23% entre a população negra, né, essa taxa de homicídios. E a gente sabe que em 2016, 71% das pessoas que foram assassinadas no Brasil eram pretas ou pardas, né? Esses corpos, né, esses talentos, essas vidas, a gente perdeu, né, pelo racismo estrutural, pela posição que esses meninos ocupavam cultural e geograficamente, né? Eu sei que esse é um tema muito complexo, mas se a gente está num programa falando de arte, de dança, de consciência negra, eu gostaria de perguntar para o senhor, enquanto cidadão, um ativista do pensamento, como o senhor disse agora, um cidadão negro, que outras estratégias, para além das do âmbito cultural, a gente pode imaginar, sonhar, acreditar, para que a gente não perca mais tantas vidas e tantos talentos como o senhor foi, adolescente, nesse contexto? Natália. Sim. Tenho que voltar à expressão em que a Ana Botafogo me recordava, assim, criar vozes. E criar vozes, você sabe, como você mesmo mencionou, com todas essas estatísticas, né? E o que o professor Silvio também mencionou, por exemplo, a ainda não solucionada morte de Marielle Franco. Então, nós percebemos que quando existe um desnível, uma não inclusão dentro de um país, numa sociedade onde, como, né, voltando para a estatística, 54% da população pertence a essas raízes, a esse tipo de cultura. Se nós não encararmos uma transformação, uma mudança do pensamento do Estado, de criar oportunidades e inclusões, quer dizer, não é só assim criar cotas,
que é, sim, um ato de transformação. Mas, assim, num todo, começar a desenhar estrategicamente pontos, utilizar recursos atuais para proporcionar esse tipo de inclusão aonde um adolescente, como você acabou de criar, que tem um potencial criativo, não seja morto no início de uma vida, no início de uma potencialidade. Como eu dizia assim, eu consegui aliar dentro das atividades do Balé da Cidade, preservando a sua qualidade artística, mas assim fazendo esse organismo pensar e optar por temas que podem inspirar e influenciar mudanças. Ao mesmo tempo, eu me desloco para as periferias, onde eu convido os adolescentes jovens a se integrarem, a participar, para dar para eles também a condição de prever um futuro maior e melhor. Então, é exatamente como eu tento direcionar o meu trabalho. É a minha perspectiva de um futuro. Muito bom, desculpe te interromper, mas a gente chegou ao final do nosso tempo aqui, dessa edição do Roda Viva. Agradeço a participação do Silvio Almeida, da Adriana Barbosa, da Natália Neres, da Alexandra Lohaz, do Luiz Paulo Lima e do nosso cartunista pé de valsa Paulo Caruso. Agradeço também a você que nos acompanhou até agora, especialmente ao Ismael Ivo. No próximo sábado, vamos exibir o balé A Sagração da Primavera, que teve Ismael Ivo como coreógrafo. O espetáculo foi gravado com exclusividade no Teatro Municipal em setembro e será apresentado às 22 horas de sábado na faixa Clássicos da TV Cultura, em exibição inédita. Boa noite, boa semana a todos e até a próxima segunda. Até lá.